nunca deixe de aprender, continue estudando, porque eu teria tudo para ser uma pessoa errada. Família simples, sem recurso financeiro na época. Aí meu pai falava assim, ó, se você não arrumar uma vaga na federal, você não vai estudar. Eu não tenho condição de bancar uma em faculdade particular. O que eu fiz, eu acho que o que eu gostaria que todo jovem fizesse, nunca deixe de aprender. Por mais que tentem jogar alguma dificuldade para você, as dificuldades vão te ajudar a ser mais forte. Eu acho que o grande problema hoje na geração nova é que você não pode falar certas verdades, não pode puxar a orelha, que já ficam ofendidos. Mas assim, aprenda, tenha a humildade de aprender. Porque ninguém nasceu sabendo. O seu gestor, o seu professor, ele também não nasceu sabendo. Ele aprendeu, tá? Hoje ele é um facilitador para você. Daqui a pouco você vai estar do lado dele. Olá, conselheiros, conselheiras! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, aqui pela Board Academy, indo ao ar tanto pelo nosso YouTube como também pelo Spotify. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência. E eu te convido a fazer a sua inscrição. Acompanhe a Board Academy nas redes sociais. Ative aí o sininho do YouTube para que você seja notificada sobre outros episódios, outros conteúdos de qualidade que nós iremos compartilhar aqui nas nossas redes. Especificamente no podcast Os Conselheiros, que vai ao ar toda segunda-feira às 20 horas, nós trazemos homens, mulheres, sejam empresários, executivos ou mesmo conselheiros, para contar um pouco da sua trajetória de vida pessoal, profissional, trazendo insights, pílulas de sabedoria, da vivência dessa pessoa, servindo para mim, para você, como conteúdo de alto valor. Já ouviu falar na palavra modelagem? Antigamente era o tal do benchmarking, né? Hoje é a modelagem. Aprender com quem já trilhou o caminho. Você que deseja se tornar conselheiro, nada melhor do que ouvir de conselheiros como eles chegaram lá. Você que é empresário, ainda não tem um conselho na sua empresa? Fique atento. Você vai aprender como um conselho pode ajudar a sua empresa a alavancar o seu negócio, aumentar a receita, diminuir custos, colocar as melhores práticas de governança na sua empresa, aumentar o valor, o valuation da sua empresa e muito mais. Convido vocês também para conhecerem mais sobre a Board Academy, todas as nossas formações de conselheiro e também de cursos extracurriculares. Entre em contato conosco. Um prazer novamente tê-los conosco. Hoje, especificamente aqui no nosso podcast, eu tenho a honra, o privilégio de conversar com um amigo. Né? Ele que é um board member, é um conselheiro formado aqui pela Board Academy e também é um consultor, um especialista na área de energia elétrica. A gente vai falar um pouco sobre a carreira dele e também desse setor que está em ascensão, que tem grandes oportunidades. Eu estou falando de Roberto Aragão. Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Marcelo, pelo convite. É um prazer conversar com vocês e contar um pouquinho da minha história. Né? Muito bom. A gente que se conheceu há pouco tempo, né, Roberto? Mas parece que já tem um relacionamento de longa duração. É interessante isso aqui na Board Academy, como a gente tem, depois de anos de experiência, todos já numa fase adulta, né, onde a gente sabe que é mais difícil estreitar relacionamentos, né? A gente tem convivido com pessoas e feito boas amizades aqui e eu já te considero um amigo. Então, muito obrigado pela sua presença. Opa, obrigado. Eu que agradeço também porque a gente vai convivendo com as pessoas. Hoje, nesse mundo corporativo e remoto, você tem poucas oportunidades, às vezes, de encontrar profissionais e fazer novas amizades, né? Porque no passado você fazia naquele tete-a-tete, tinha os eventos. Agora, né, com o advento das tecnologias e atividades, né, tudo online, você acaba encontrando muita gente no virtual e o presencial ficou um pouco menor. A pandemia, né, que sem dúvida alguma foi algo terrível para a humanidade, para a nossa geração, ela, se a gente puder tirar algum proveito, alguma lição dela, foi o melhor uso das tecnologias, especialmente para aproximar aqueles que estão longe, né? Então, com a conexão, com a conectividade, as redes sociais, os aplicativos, a gente consegue falar com pessoas do mundo todo e isso tem aproximado aqueles que estão longe. Por outro lado, muitas vezes afasta os que estão perto, né? Exatamente. Pessoas numa mesma mesa, mas cada uma com um celular falando aí ou se relacionando nas redes sociais, em vez de ter o tal do tete-a-tete que você falou, que antigamente a gente tinha, que é tão importante. Mais frequência, né? Mas esse não é o tema da nossa... Quem sabe a gente volta a falar sobre isso ao longo da nossa conversa. Roberto, aqui no nosso podcast Os Conselheiros, não tem como passar sem contar pra gente um pouco da trajetória.
né? A gente vai falar do setor de energia elétrica, vai falar da sua atuação nesse setor, como você olha esse setor também de oportunidades, sejam para executivos, empresários ou mesmo conselheiros, mas você não começou no setor elétrico ou não começou na empresa que você está hoje, em algum momento lá atrás, né, você escolheu uma carreira. Conta pra gente a sua origem, cidade que você nasceu, onde você cresceu e primeiros passos então de formação e carreira. Beleza. Marcelo, eu sou paraense, né, casado com uma mulher mineira e eu tenho um filho capixaba, um rapaz de 25 anos. Eu comecei no Pará, como todo jovem, né, numa escola técnica, fiz um curso de eletrônica e como apaixonado pela eletrônica, né, fabriquei minhas caixas de som. Aquela história do jovem adolescente dos anos 80. Aí fui para boas empresas na época, né? Fui para a Petrobras, né? Comecei uma engenharia lá. Aí a Petrobras me mandava assim, um mês para um lugar maravilhoso, outro mês no meio da selva amazônica. Então você aprende muito com isso, né? Família de 5 irmãos, né? Eu tenho 4 irmãs. E desse time todo, todos estão cada um no lugar do Brasil. Tem lá engenheiros, tem pedagogo, então tem profissional que seguiu a mesma carreira minha, só que um pouco parecida, não exatamente igual, né? Você teve alguma influência ou foi o que apareceu na época? Como é que foi isso? Na época, acho que a área de eletrônica sempre era muito ávida por conhecimento, né? Uma mãe, na época, era professora e um pai comerciante. A mãe foi para o TRT depois de algum tempo e a gente tinha... era ávido por conhecimento, por aprender, né? Quando eu já estava rapaz, adolescente, que eu estive em São Paulo, para mim, passear em São Paulo e ir na Litec, né? Não sei se ainda tem a Litec, que era onde você tinha livros técnicos ali na região da Santa Efigênia. Então, a viagem lá era para conseguir livros que você não achava facilmente. Lá era uma referência. Aí, um parque de diversões. Parque de diversões para quem quer aprender, né? E eu sempre tinha muito curioso por aprender sobre isso. Conhecer as coisas, como é que elas funcionam, né? Eu lembro que o primeiro relógio que eu desmontei, não consegui juntar as peças, porque relojoeiro tem que ter a habilidade, né, de movimento. E aí, depois desse aprendizado na parte técnica, que eu fui começar a conhecer, trabalhar na área industrial, né? Então, a Petrobras foi uma escola na parte de comunicação. Trabalhei 2 anos com comunicação lá. Um dia estava num lugar, um dia vai para o outro, aí a faculdade foi ficando difícil para fazer isso. De lá eu fui para uma empresa no ramo de alumínio, né? Ao Brás. Eu aprendi tudo sobre alumínio. Eu fiquei 1 ano no Rio de Janeiro, startup da planta. Startup é onde você aprende na parte industrial. Quer conhecer um processo? Participe de um projeto novo. Comece do zero, veja os problemas. Quando eles estiverem rodando no automático, você conhece tudo que podia acontecer já. Em qual fase do alumínio ao Brás? Na primeira planta. Não, mas eu digo assim, desde a bauxita para a lúmina ou já depois... Não, a planta de alumínio você já pega depois da bauxita. Legal. Então você já pega o processo ali, é dali para o produto final, os lingotes de 22 quilos, né? Então você conhece aquele método Hall-Héroult, né? L2O3, 3H2O, conhece tudo sobre alumínio, então você entende todos os processos, o processo anterior e o posterior do negócio. Aí você aprende isso. Depois do alumínio, eu tive outros convites de amigos na época mineiros, trabalharam comigo, e falaram para mim, vem para cá, o que é que você está fazendo aí? O mercado chamando para tudo quanto é lugar. Eu falei, o que eu vou fazer aí? Tem praia aí perto? Não, só tem Guarapari, tem Cabo Frio. Não, quanto tempo que é para chegar nessa praia? 6 horas de carro, não dá certo. Aí, nessa brincadeira, eu vim, você tem 37 anos, aí eu vim para Minas, né? Aí fui trabalhar em siderurgia. Fiquei na Gerdau Aço Minas só mais uns 10 anos. Aí eu fiz a minha engenharia elétrica, eu fiz uma pós-graduação em automação informática. Você não fez metalurgia? Não fiz metalurgia, mas a história é bastante engraçada, porque no começo da carreira profissional tinha um processo seletivo para a Alunorte. E na Alunorte eles pegaram os meninos que estavam saindo da escola técnica, olha, é a primeira turma que a gente quer aqui para trabalhar com energia elétrica, hidrelétrica, essas coisas. E eu me inscrevi. CIE, né, normal dessa formação. Só que eu não tinha 18 anos ainda. Quando chegou na hora do contrato, não basta ter o certificado de alistamento militar. Você tem que apresentar para a gente o seu certificado de dispensa.
Aí meus colegas todos foram trabalhar, aprender, fazer curso aqui no interior de São Paulo, Ilha Solteira, e eu fiquei para trás. Aí, fazer o quê? Era muito novo, mas aí surgiu a oportunidade na Petrobras, eu fiz processo seletivo, estágio, carreguei muita ferramenta dos técnicos, né, que eram experientes, eu estava chegando lá, então tinha sempre as brincadeiras que fazia com quem chegava, e eu fiquei lá por uns 2 anos, né, então aprendi tudo, fui em muito lugar que profissionais que têm menos de 30 anos da Petrobras não conhecem. Você ia para uma plataforma de petróleo, de navio, de rebocador, subia numa cestinha, num guindaste, então você não podia ter medo de altura, subia em torre de 50 metros de altura, que balançava meio metro lá para instalar uma antena. Então, assim, para quem é jovem, tudo era aprendizado, a gente não tinha medo de nada, digamos assim, né? Isso tudo é um aprendizado, porque você entende como é que é se adaptar aos lugares, situações adversas, por exemplo. Teve lugar que o geólogo falava, vamos fazer um poço de petróleo aqui, latitude tal, longitude tal, no meio da mata. Aí contratava uma empresa que abria a clareira. Ninguém tem ideia como é que faz um poço de petróleo, no meio da selva. Árvore de 40, 50 metros de altura. Aí levam as pessoas com motosserra, corta as árvores. Depois leva pedaço de um trator de esteira. Depois leva os mecânicos, monta o trator. Depois ele abre a clareira, vai levando tudo de helicóptero. Uma casinha, estação de rádio, uma casinha vai ser sala de projeto, uma casinha dormitório, e monta aquela história. Leva os pedaços da torre, aí chama os meninos da telecomunicação. Opa, vai lá montar o rádio para nós. Aí você ia lá, igual um operador de PX, pegava uma bússola, procurava a direção, montava a antena, testava, tá certinho, então pode ir embora. Pega o helicóptero, outro voo, outro avião. Então era uma coisa que é o seguinte, você quando é muito jovem, sem uma esposa, sem filhos, tudo é aprendizado, né? Ficar na viagem toda semana, tudo bem, né? Mas chega uma hora que não... já tinham 2 anos, eu já era universitário. Aí eu falei, gente, não vou poder ficar para cima e para baixo aqui. Aí meu chefe falou assim, olha, se tiver uma proposta que seja boa para você profissionalmente, você está muito jovem, vai e a gente se vira aqui. E foi o que aconteceu. Aí eu fui para o alumínio, então fui depois para a siderurgia, aprendi muito na siderurgia, porque uma planta siderúrgica grande, ela é Você muito jovem saiu de casa, então, né? Já deixou os pais. Isso não é o que tem acontecido hoje em dia. Não é. Mas naquela fase... 20 anos está morando no Rio de Janeiro, depois muda para outra cidade e tal. Então, por exemplo, com 22 eu já estava morando em Belo Horizonte. E aí convivi com muita gente boa, muitos profissionais, né? Na siderurgia, na faculdade. Então tinha colegas da CEMIG, colega da antiga Telemig. Então você tinha... Os professores eram quase que colegas nossos, porque era só alguém que estudou 5 anos a mais que você, ou antes de você, já tinha um mestrado e estava dando aula. Tinha membro da BNT, com quem o cara dizia assim, gente, tem aula no sábado. Todo mundo ia. O cara pegava aqueles catálogos da VEG lá, nossa, todo mundo querendo aprender, projetar, não sei o quê. Então isso era motivador. Então, pessoas de altíssimo nível de conhecimento e vontade de ajudar os outros, de aprender, de ensinar. Então, a troca, tanto que vários desses colegas ainda estão aí na ativa, quem não aposentou, de fato, né, está ajudando alguma empresa, porque o setor era pequeno. Os profissionais eram disputados no Brasil naquela época. 10 anos de Gerdau. 10 anos lá. 10 anos em Belo Horizonte. A planta é em Ouro Branco, mas eu residi em Belo Horizonte, então fiz muitos amigos, né, tanto de lá quanto do interior. Se vivencia aqueles casos de república, né, em que alguns colegas chegavam numa república na segunda-feira, com a mochilinha que a mãe arrumou bonitinho, ia embora na sexta, lavava a roupa em casa e voltava. Então tinha amigos lá de Juiz de Fora, de Mutum, né, de Sete Lagoas, e era bastante interessante porque você aprendia com a cultura das pessoas. Com certeza. Eles eram curiosos para ver como é que era o Pará. No começo achava que a gente andava de tanga lá, como é que vocês comunicavam lá, de pessoal, você não tem ideia. Hoje todo mundo já conhece, mas naquela época tudo era novidade, né? Aí você conhece também a cultura mineira no interior, né? Ia para o festival de Jabuticaba, lá em Sabará. Tem um amigo que é de lá, fala, vem cá para você conhecer como é que é. Não, que planta é essa? Aí tudo era novidade. Então a troca de informação era muito grande. E os pais dos alguns amigos que eu fiz, para eles era só mais um filho. Igual o meu quando vai para casa de um amigo. Algum amigo, a mesma coisa. Então, eu quero conhecer seus pais. Não, você está muito magrinho, meu filho, come alguma coisa e pega um biscoitinho aí. Essa conversa era aquele carinho de mãe, de vó, né?
E em muitos casos, assim, tinha pessoas que o filho estava no Pará, por exemplo, trabalhando lá na Vale, alguma coisa, e eu estava para cá. Então, para esses pais aqui, é como se tivesse um filho de uma mãe de lá que estaria aqui. Então, tudo isso é bastante enriquecedor de aprendizado, né? E nessa época, vamos lembrar que os meios de comunicação ainda eram muito restritos. Não tinha WhatsApp, rede social. Não. Mesmo o telefone, anos 80, não era todo mundo que tinha telefone fixo ainda. Tem muita história, né? Curiosa. Então, para se comunicar com pai, mãe, eventualmente era uma carta, um telegrama. Você ia lá no posto telefônico, cabine não sei o que, ligava, então até faria uma ligação, mas era bastante caro. Aí, passaram-se mais algum tempo, teve crise no setor da siderurgia, né? Na época a empresa tinha 7.500 funcionários, teve que reduzir para 2.225. Então você imagina o caos todo. Isso já anos 90. Então isso já foi bastante complicado, né? E como todo mundo já se conhecia desde a época da partida de aciaria, em 97 eu estava num processo para a antiga Telemig, na área de dados, e tinha um currículo, não sabia fazer currículo histórico, né? 10 páginas. Tinha toda a minha vida profissional, porque era ávido por conhecimento, né? Aí passou, uma moça falou assim, gente, mas o senhor tem uma história tão boa, estou achando que o senhor não está sabendo vender o seu conhecimento. O senhor não quer, né, pegar algum apoio aqui para reescrever a sua história? Eu digo, ninguém respondia, só nós recebemos aqui 200, 300 currículos. Não temos tempo de ler isso aqui. A gente vai correr achar as palavras-chave e separa uns 10 aqui para o gestor da área para te entrevistar. Deixa eu pegar um gancho aqui, porque outro dia nós estávamos numa reunião, e você vai lembrar muito bem, né? Nós estávamos numa reunião entre conselheiros ou alunos, board members aqui, que estão buscando se colocar como conselheiro, e a gente falava sobre os requisitos que levam um contratante a escolher um conselheiro ou outro. Isso que você está trazendo de quase 30 anos atrás é mais do que válido para hoje, porque se lá atrás já era difícil para uma equipe de recursos humanos selecionar entre 100 e 200 currículos, qual ela iria trazer para uma entrevista, não dá para trazer 300 pessoas para entrevistar. Né? Então são palavras-chave, são critérios que, concorde ou não, eu e você, eles definiram, quem define é a empresa. Eu preciso contratar alguém que tem inglês. Qualquer currículo que não tenha ali escrito em inglês, ele não vai ler o resto. Né? Tenha X anos de experiência, que tenha um MBA, enfim. Quais são os termos, as palavras-chave que ela tem que encontrar no currículo para pelo menos tirar dessa pilha e mandar para outra pilha. Quando a gente fala de conselheiro, não é diferente. Se nós, como conselheiros, e aí fica aqui o recado para você, meu querido amigo, amiga, board member, conselheiro, conselheira. Se você for esperar que você seja convidado para um processo seletivo por conta de um currículo, toma cuidado, porque esse currículo ele não pode ser muito extenso, você pode ter 20, 30, 40 anos de experiência, mas não adianta colocar isso em 5 folhas, porque ninguém vai ler. Né? Ele precisa ter pontos específicos que o contratante está buscando. Quer saber quais são esses pontos? Procura a gente aqui na Board Academy. Nós temos diversos professores, diversos conselheiros que podem te ensinar esse caminho, o que você deve contemplar nesse seu currículo. Não só no seu currículo, mas também no seu perfil no LinkedIn. Isso vai fazer uma diferença brutal na hora de você ser pesquisado aí para posições de conselho. Mas voltando para cá e fechando esse parênteses. Então, você tinha lá um currículo de 10 páginas, ainda muito jovem, né? E te deram a indicação de mexer nesse currículo. Aí falou assim, pensa o seguinte, as pessoas estão procurando experiência com isso, tá, perfeito, cite a experiência. Mas você tem que, de preferência, associar com algum entregável que esta empresa está esperando. Que resultado que deu para essa empresa o fato de você ter feito esse monte de curso? Não adianta só falar supervisor na empresa tal 10 anos. Isso é muito vago. O que eu fiz de relevante ali? Em qual área que você atuou? Participei disso. Tenha vivência com comissionamento, vivência com isso aqui. Então tem que contar uma história de maneira que fique mais claro. Porque a pessoa ela não vai ter tempo de ler suas informações, ela tem que achar informações. Olha, essa pessoa possivelmente ela se enquadra no perfil que nós estamos buscando. E te chamar para bater um papo. E principalmente, seja você mesmo, seja autêntico. Não adianta você colocar um monte de coisa que não é você. Porque senão vai chegar lá na frente... Você até passa do primeiro filtro do papel, mas na entrevista não bate. Eu tive um convite durante esse tempo da siderurgia para trabalhar numa empresa de armamento bélico. Fabricante brasileiro aqui em São Paulo. Né?
Na época não tem problema, a Vibraz, na época, estava procurando jovens e tinha 3 clientes. Irã, Iraque e Arábia Saudita. Como eu era afiado com a eletrônica, ele falou assim, olha, o senhor vai trabalhar com assistência técnica de armamento bélico. Mesmo que o senhor saia da empresa, o senhor será monitorado para o resto da vida, você vai ter acesso a segredos militares. Aí, assim, vai ficar 2 meses fora do Brasil, 2 meses no Brasil, um salário em dólar lá, um salário aqui. Aí eu tinha que fazer reunião de conselho, né? Na época eu era solteiro com os meus pais, trocar uma ideia. Gente, isso aqui é muito tentador, mas pensa o seguinte, está lá o pau quebrando. O preço é caro. É caro. Está lá a guerra comendo solta lá. Gente, eu preciso viajar porque já deu meus 2 meses. Você acha que vão deixar você sair? Ou depois você vai querer visitar a Europa, Estados Unidos. Olha o teu passaporte cheio de carimbo no Oriente Médio, você não vai poder mais entrar. Eu falei, gente, muito obrigado. Entrevista em inglês que eu tinha que fazer. Era lugar 55 graus na sombra. Então ele falou assim, você já morou no Pará, já encarou 35, 38, então 55 é... Eu falei, gente, não vai dar isso certo. Então para o ego foi ótimo, né? Saber que alguém queria um profissional que Claro, tem isso. claro, isso é importante. Mas eu repensei, gente, se eu começar a ganhar em dólar, não vou querer mais ganhar em reais. Será que é isso? Aí eu agradeci, então segui essa jornada na siderurgia. Roberto, e você ainda era novo, você não tinha 30 anos nessa época. Muito novo. Então bastante novo e já teve um grau de maturidade muito grande. Uma decisão difícil. Difícil, muito difícil, porque nessa fase a gente está construindo ainda, né? E tem sonhos, ambições, aquele carro, aquela casa, constituir família. Dinheiro é importante, mas tem coisas que vêm antes do dinheiro. Aí passasse esse tempo todo, né? Aprendi muito lá com os processos, aprendi muito sobre a área de energia. Isso ainda na Gerdau? Na Gerdau. Tanto que eu escrevi com 2 colegas lá um trabalho bacana sobre manutenção baseada em confiabilidade. Então a gente estava afiado com as ferramentas da qualidade, né? Falcone, etc. E a gente tinha liberdade de... Lá o relacionamento que tinha entre gestores de área era como se fosse uma família. Todo mundo praticamente chegou em 86, né? Então, todos se conheciam, do diretor. Então, Ouro Branco, né, construíram 4 bairros por conta da siderúrgica, uma cidade pequena. Então, quem morava nessas casas eram os funcionários. Então, você tinha relacionamento com todo mundo. Imagina, depois de 10 anos, todo mundo já se conhecia. Você, nessa época, eu imagino que você ainda não estava num cargo tão alto na hierarquia da Gerdau. Você teve algum acesso a questões de conselho da Gerdau, não? Ou sabia como funcionava? Porque é uma empresa familiar, certo? Não, a Gerdau é familiar para quem é lá de fora, mas como era uma empresa grande, a estrutura de governança lá não era... Claro, conta pra gente um pouquinho como é que era isso. Na época, a Sominas era uma empresa estatal. Então, as indicações de cargo dos executivos eram indicações que envolviam um viés mais político, né? Certo. Governo do Estado, governo federal e tal. Quando a empresa foi privatizada, quem era funcionário falou assim, olha, vocês são funcionários, nós vamos deixar uma parte das ações para vocês e vocês, né, vão compor parte do conselho de administração da unidade, que vocês são pioneiros aqui, construíram esta empresa, nós estamos privatizando, então o controlador, entraram alguns bancos, alguns fundos entraram com controle, entrou na época o Grupo Mendes Júnior, né? Aí tiveram uns problemas lá com esses acionistas, uma questão de movimentação de recursos. Nessa época, a Mendes Júnior fazia muita construção no Oriente, né? Eu lembro. Ela tomou uns prejuízos com alguns projetos grandes fora do Brasil, né? E teve um problema de acordo de acionistas, teve que quebrar esse acordo, que é uma coisa muito grave. E o fundo, né? O fundo de participação dos empregados tinha assento no conselho. Tá. Porque nós tínhamos detido na época 10% das ações da empresa. Então, o conselheiro responsável era amigão meu, né? Havia um representante e a gente conhecia os bastidores disso, até os detalhes de como é que foi essa quebra de acordo de acionista, porque... Era um conselho de administração, no caso, né? Então, assim, foi um aprendizado muito grande e naquela época eu estava entendendo um pouco mais sobre isso, porque quando você está muito na parte industrial, você demora para enxergar para cima. Você recebe as informações, vai ganhando sua experiência, mas você não enxerga lá no alto, porque quem está lá tem que tomar decisões difíceis às vezes. Vocês vão ter que reduzir mais 100 semana que vem.
É uma decisão complicada, né? Mas você fala assim, se não fizer isso, não vamos fechar. Havia muita dívida para pagar, né? Do controlador anterior, e aí tinha que ajustar, não tem... Aí, muito bem, passou. O que te motivou a sair de lá depois de 10 anos? Não, na verdade, eu já estava há muito tempo lá e deslocava 100 quilômetros para ir trabalhar, né? Imagina você sair de casa às 5 e pouco da manhã. Sim, porque você não mudou junto com toda a leva para o bairro novo criado, você continuou em BH. Eu fiquei em BH porque a cidade era muito pequena e eu não me sentia em casa ali naquele momento. Eu não tinha... Solteiro. Jovem, solteiro, né? Uma cidade maior te dá mais, né? Mais possibilidade, e a faculdade também era em Belo Horizonte. Aí continuei ali, passou esse tempo, gente, aí fiz uma pós-graduação também, aproveitei que já que eu estava lá, eu gostava de automação, tinha muitos amigos dessa área, então aprimorei nisso. Aí surgiu um convite para ir para o Espírito Santo, né, para a de mineração, né, na época da Samarco. Eu fui para lá em 97, uma planta nova que iam expandir. Aí, em qual cidade? Eu fui morar em Guarapari. Então, morar perto da praia. Até ganhar menos aceitava, né? Pois é. Aí, só que quando eu fui lá, telefone custava R$3.000 uma linha de celular. E ainda tinha que ser de segunda mão, porque você não achava linha de telefone. A cidade estava crescendo lá, tudo. Então, assim, aí na época eu fui para lá, logo depois eu me casei, minha esposa foi para lá. E aí a gente, nós viemos para cá, nós vamos, né? Não vamos vir aqui a passeio, não, vamos vir para dar certo mesmo. Aí fiz muitos amigos lá, meu filho nasceu lá, então para quem... A sua esposa é de Minas? É de Minas, aí foi para lá também, não, se é para ir, vamos todo mundo. Fiquei lá, dei uma acertada nas coisas e ela foi logo no ano seguinte, e nós ficamos lá um tempão. Então, passei por tudo que você possa pensar do setor de energia lá, porque eu já tinha experiência com conservação de energia. Por acaso foi movimentando, quando eu vi já estava envolvido com a área de energia da empresa, já estava envolvido no apagão de 2001, né? Que tinha que reduzir a carga, o consumo das empresas em 20%. Você tinha, mercados da mineração estava muito ruim fora do Brasil, então tinha planta parada, já tinha organizado ali na época quem ia entrar de férias coletivas para poder administrar. A empresa era muito enxuta, então assim, a hierarquia funcionava muito rápido. Tanto é que lá foi um berço de muitos bons profissionais. Tanto que você vê, né, nesse setor, você está em outra empresa, vem para cá que esse cara deve ser bom. Então, eu conheci muito profissional bom lá, muitos gestores de alta qualidade. Um desses gestores, né, foi um conselheiro aí que saiu da Vale há pouco tempo. Ele foi presidente dessa empresa. E um cara de uma habilidade fantástica, sabia conhecer todos os empregados pelo nome, praticamente todo mundo. Quer dizer, você imaginar alguém guardar nome de mais de 500 pessoas, é porque, né, tem uma habilidade que é diferente dos demais. Valorizava isso. Valorizava isso. Então, ali eu aproveitei, continuei meu ciclo profissional, aí fui fazer um mestrado em Vitória, na área de reconhecimento de padrões por imagem, quer dizer, só pegava a régua lá no alto, né? Aí, com meu filho pequeno e a área de energia estava crescendo, tinha tido muita demanda, surgiram hidrelétricas que eu também comecei a me envolver, na época ajudando o gestor responsável. Depois esse gestor se aposentou e eu fui convidado a assumir essas unidades. E aí eu estava com um menino pequeno, um mestrado e um serviço até o teto. Aí a crise familiar começou a pesar. Olha, ou você escolhe, você não tem tempo de me ajudar aqui, nós éramos só nós, né? Aí tinha que fazer um bem bolado lá, não, vou baixar essa bola aqui que não tem jeito, senão você perde uma coisa, não dá para abraçar o mundo de uma vez só. Não dá tempo, vou tirar um período sabático no negócio de estudo, dei uma respirada, foquei mais na minha família. Também segurou o mestrado? Ficou faltando um estudo dirigido e a tese, para ter uma ideia. Aí eu falei, gente, o que é que eu vou fazer com isso na prática, né? Aí fui voltar para a área de gestão de fato. Aí fui fazer um MBA, né, na FGV, fui na Universidade de Ohio, aí passou um filme. O filme daquele jovem rapaz que gostaria de ter feito uma boa universidade, né, e gostava de estudar. Aí entrei numa biblioteca lá de Ohio, aí vi o que é você ter recursos à tua disposição. Computador de última geração ali disponíveis, um bibliotecário com o que é que o senhor precisa, todo um acervo, né? O coordenador do MBA é um ex-professor em Minas Gerais, que reside lá em Ohio. E aí foi interessante ele contar a história, a gente conversar um pouco. Então foi um belo aprendizado.
Aí continuei mais um longo período, aí surgiu uma demanda que uma dessas hidrelétricas é uma joint venture, né, na época, na antiga Bel, que agora é a ArcelorMittal Brasil, uma empresa muito grande hoje, né, mundial, de classe mundial, e aí eles incorporaram, era um projeto financiado pelo IFC, né, é um Project Finance que a gente chama, e eles incorporaram os ativos no patrimônio das empresas. Então, você tinha que ter uma governança mais firme. E, na época, estava vinculado ao financiamento, não podia mexer na estrutura, por causa do financiamento internacional. Depois que liquidaram o financiamento, então tinha que ter uma governança mais forte. Aí que foi o grande desafio, foi um grande motivador para mim. Eu disse, olha, o diretor, na época, me chamou, o Paulo Rabelo, pessoa muito finíssima. Disse, Aragão, eu tenho um desafio para você. Você está indo com carta branca, eu já conversei com o meu colega lá do outro acionista e está indicando outras pessoas, vocês vão lá para implementar o modelo de governança do zero. Vocês têm que ter lá carta de organização, mapear os processos, definir infraestrutura, tanto financeira, parte técnica, indicadores. Aí foi um belo aprendizado. Naquela ocasião, até o site da empresa eu criei, para poder apresentar o relatório para o board dos acionistas, porque tudo que a empresa que eu trabalhava, que tinha 2 acionistas grandes, eu estava numa estrutura menor que tinha a mesma coisa, só que a gente era menor. Então o aprendizado foi fantástico. Eu disse, gente, é muito interessante isso, não é fácil, porque você tem que entender o momento de um sócio e de outro. Tem um que pode estar no momento muito bom, que, não, vamos tocar esse projeto, e o outro pode estar no momento financeiro mais complicado. Não, gente, segura um pouquinho isso aí, porque para nós o CAPEX está meio complicado esse ano. Então isso tudo foi dando o aprendizado. Aí você traz isso para o teu time. Você tem liberdade de montar uma estrutura boa, desenvolver as pessoas que você está querendo, resolver os conflitos, porque empresas são feitas por pessoas. Então se você encontra um time que não está funcionando, gente, tem uma coisa errada. Aí você descobre quem não está alinhado, realinha isso, aí começa a aparecer resultados. Então, todo ano tem um relatório de sustentabilidade bonitinho. Teve a ocasião que algum estava com problema, algum acionista pegava emprestado esses dados para inteirar. Agora que ele já tem, então me esquece. Cadê o relatório? Ninguém está precisando mais do seu relatório para poder compor. Gente, a gente faz isso. Então, tudo é aprendizado. Aí você vai construindo bons relacionamentos. Seja com órgãos públicos, seja com a sociedade, com o seu time, com os terceiros. Porque trabalham 50 pessoas terceiros para a gente lá, de 4 empresas diferentes. Então, cada um vem de uma cultura. Aí a gente provoca essas empresas para se desenvolver. Às vezes não tinha cultura de segurança. Aí disse, gente, vem cá, pode levar esse aprendizado, levem para lá. Bom, nós não queremos nenhum funcionário acidentado, de nenhuma organização. Então, essas empresas acabaram crescendo nesse quesito e o processo vai avançando. Eu ainda estou nessa unidade, a gente está dependendo de algumas ações, e na ida para lá, eu fui convidado a participar da Abrace, a Associação dos Investidores em Autoprodução, representando uma das empresas como conselheiro. Só pegar um gancho antes de você entrar nessa história, porque ao longo das empresas que você passou, primeiro assim, só grandes empresas, num setor altamente demandado. E mesmo você não sendo ainda conselheiro ou nem tendo pretensão de ser um conselheiro, você já estava ganhando experiência para o que viria a fazer hoje como conselheiro, que é implementando governança, olhando melhores práticas, mapeamento de riscos, políticas, procedimentos, tudo que uma boa empresa deve ter. Isso é um dos papéis do conselheiro quando chega numa empresa e a gente fala, o mato está alto, tem muita coisa para fazer, é implementar as boas práticas, porque não tem como uma empresa se perpetuar, profissionalizar, passar de geração em geração, se ela não tiver um bom modelo de gestão em todos os sentidos, Separação de caixa, quem pode fazer o quê, as hierarquias, atribuições, claro, alçadas, fundamental alçadas. Porque senão todo mundo faz de tudo, parece pastelaria. Fica, aí você... Nada contra a pastelaria, tá, pessoal? Adoro um pastel. Mas é aquele negócio de pede um, dá o outro, não sei o quê, aquela loucura. Não pode ser assim. Não pode. E aí é o seguinte, como as empresas tinham uma estrutura de governança muito forte, o que é que elas queriam? Olha, a gente não vão deixar nessa unidade de negócio que é menor, exatamente faz. Então você aproveitava as boas práticas das empresas e trazia para lá.
Então, por exemplo, lá tem mapeamento de processo, vamos mapear processo. Né? Tem gerenciamento de risco. Ó. Meu MBA foi em gerenciamento de riscos. Porque é uma das coisas que tinha a ver com o negócio. A gente, vamos mapear qual que é o risco, qual que é a prioridade 1 aqui, o que é o maior risco que nós temos nesse negócio. O que a gente pode fazer para mitigar isso? Né? Então, isso tudo vai te dando um aprendizado. São coisas tão bobas como, por exemplo, né? Outro dia aqui na própria Board Academy, eu estava conversando com o Farias e com o Eduardo Gomes, nós estamos viajando pelo Brasil com alguns eventos. Uma boa prática é que a gente não viaje junto. Perfeito. Que cada executivo viaje num voo diferente, porque se os três viajam juntos e acontece alguma coisa, a empresa fecha? E quantas empresas não estão preocupadas com isso? Né? Eu trabalhei numa empresa que, infelizmente, nós perdemos 2 colaboradores num acidente, vindo de Manaus para Brasília, num avião que caiu. E se tivesse a primeira camada de diretores junto naquele avião? Vai fechar a empresa? Não pode. Então, são detalhes. Cibersegurança. A pequena empresa acha que não tá sujeita a um ataque porque ela não é conhecida, não é famosa. Não tem Aí isso. É que ela tá mais suscetível, porque a grande está protegida. Né? É. A pequena é que não está, porque tem um helpdesk lá, tem um estagiário, tem alguém que não está cuidando direito, não sabe fazer direito e tem um grande risco ali. Então, nós como conselheiros, quando a gente chega numa empresa nova, você tem que ter um checklist aí de atividades que você precisa fazer ou questionar a empresa. Entre elas, gestão de risco. Foi mapeado? Se não foi, precisa ser mapeado quais são os principais riscos da empresa, para que eles sejam conhecidos e mitigados. Muito bem. Além disso, como é que tudo a gente aprende, né? E você tem que ter a humildade de chegar com as pessoas e perguntar para entender o que está acontecendo. Além da hidrelétrica, você tinha uma hidrelétrica, toma conta, tá certo, mas tem uma RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, uma área de mais de 1.000 hectares no total, entre reserva legal, etc. Assim, e eu, na época que eu visitei essa unidade, antes de assumi-la como responsável técnico, eu fui auditor de norma da 14.001. Também está no portfólio aí que não precisa falar. Vamos visitar essa área. Percorri a unidade inteira, 26 quilômetros de carro para dar a volta na propriedade. Uau! Então, aí você começa a entender que, olha, não basta só gerar energia, você tem que ter cuidado com o recurso natural, né? Reserva que tem aqui nesse bioma, você tem que entender da parte das pessoas, tem que ver como é que está a parte de saúde e segurança. Então, isso tudo vai te dando um aprendizado. Nem se falava de ESG na época, não, mas sempre o cuidado com o meio ambiente, com as pessoas, foi fundamental. É fundamental, porque eu penso o seguinte, as empresas, as primeiras, ou melhor, a Belgo Mineira, na época, né, e a própria Samarco, elas tinham uma pegada por causa dos acionistas muito forte nessa parte de boas práticas de gestão, seja ela para governança, para saúde, para segurança. Então, e estava todo mundo buscando a ISO 14001, né? E a 14.001 foi um diferencial. Depois a gente foi na OSAS, né, OSAS 18.001, que agora é ISO 45.001, e a gente foi logo em seguida atrás disso, melhores práticas, aí você descobre o que pode e o que não pode. Eu tenho aqui um refeitório que a dona Maria prepara o almoço. Mas peraí, deixa eu olhar na norma que não dá. Na Anvisa você não passa. Então você não pode preparar comida aqui. Você vai ter que eleger um restaurante, auditar o restaurante, informar boas práticas, aí ele fornece para você. Porque se você for fazer aqui um restaurante, eu tenho que ter câmara quente, câmara fria, né, vários lavatórios. Então a norma é tão exigente que é melhor você comprar no terceiro e deixa ele. Audita ele de boas práticas, aí você consegue, senão é impossível. Então, assim, entender isso na prática te dá essa experiência. Muito bem. Aí o tempo passa, o mercado muda, gestores mudam, aí chegamos aí a 2000, né, o período da Covid. Nessa época, teve os acidentes da mineração, né, que mudou o setor elétrico como um todo, né? Sim. Isso foi 2015, aí 2017, e eu estava trabalhando numa empresa e nessa hidrelétrica eu estava cedido, né, pro bono, digamos assim, como eu era funcionário de uma... Representando a empresa onde você estava, sendo o conselheiro na outra. Digamos assim, eu estava com a responsabilidade técnica, mas não estava no quadro de oficial de funcionários. Aí com a crise toda lá, conversei com o meu gestor, olha, já está um pedido de regularizar isso, então... Passei para lá em 2017, todo
combinado, né? Não tinha nenhuma dificuldade. Uma das coisas gratificantes que eu recebi foi a relação de confiança, assim, olha, você vai sair do nosso quadro, mas nós queremos que você continue nosso representante lá na BIAP, lá em Brasília. Aí fez um documento que transferiu para a hidrelétrica, como era acionista, a representação, porque eu estava lá. E sim, isso é um voto de confiança no seu trabalho, né? Aí na época na pandemia, que foi um desafio para muita gente, eu fiquei em casa e a gente vou fazer o que aqui? De home office, todo mundo trancado, eu vou estudar também. Aí fui estudar finanças. Aí fiz uma pós-graduação em finanças, né? Era uma parceria da Estácio com a Empíricos na época. Aí fiquei estudando valuation, né? Já conheci um pouco sobre gerenciamento de projetos, porque eu também estudei o PMBOK, né, do PMI. Sim. A pós-graduação na FGV foi em gerenciamento de projetos. Então, aprofundei mais. Ainda coincidiu de surgir uma vaga numa competição de finanças, no CFA. Eu falei, gente, eu não vou entrar nessa competição porque vocês são mais novos do que eu e vocês estão brigando no mercado. Eu estou trabalhando, já tem muito tempo. Então, eu não vou entrar nessa competição. Muito obrigado. Eu vou só assistir junto com vocês. Aí um rapaz não pôde participar porque ele era estagiário em um banco comercial. E quem tinha vínculos com instituições financeiras não podia participar da competição de finanças internacional, né? Que tinha a possibilidade de apresentar o projeto ou a avaliação da empresa lá em Nova York. Tinha vários níveis. E eu entrei na competição exatamente porque um colega do meu grupo foi desclassificado. Disse, não, você já está aí. Entra aqui, aí me classificaram. Foi um belo no aprendizado. Quer dizer, você aprende uma coisa que, poxa, se algum dia eu precisar trabalhar com finanças, pelo menos já sei que tem uma ferramenta que te dá um valuation mais rápido do que fazer na mão. E aí foi assim, muito interessante, porque eles soltaram assim, ó, a empresa, vocês vão avaliar essa aqui. Então, cada grupo no país inteiro, todas as universidades que estavam participando, escolas de finanças, de economia, começaram a mostrar, a levantar informação. Então, se você ia numa daquelas lojas e visitava para você ver o que você achava que estava de errado, o que podia ser que melhorar, para você, quando olhasse o balanço financeiro, você fosse crítico, olha, eles apresentaram isso, mas tem essa oportunidade. Então, a empresa que foi escolhida, ela tinha um retrato de várias regiões do país com uma ótica bem detalhada sobre isso. Então, foi um belo aprendizado. Esses amigos são amigos do Brasil inteiro. Alguns da minha turma eu tenho todos num grupo de WhatsApp. Então, se eu tiver alguma demanda financeira, é só falar assim, olha, pessoal, estou querendo comprar a ação dessa empresa aqui. Os caras te mandam a ficha completa. Você falando disso me remete a 2 pontos. E sempre durante as nossas conversas, eu tento fazer analogias, né? Traçar paralelos com a carreira de conselheiro, que é o nosso público que nos assiste aqui. Quando você fala que ao longo da sua jornada você passou pelo processo de implementação de governança, de boas práticas, um conselheiro precisa dominar isso. Quando você falou que ao longo da sua carreira você teve também que participar aí da implantação de normas, né, como ISO, não é que o conselheiro vai ter que fazer isso, mas ele tem que ter conhecimento sobre isso, né, que são as melhores práticas aí na área de qualidade, na área de saúde, de meio ambiente, que é o nosso ESG hoje, né? E aí agora você toca no assunto de finanças, que é outro tema fundamental para um conselheiro. O conselheiro precisa conhecer de finanças, ele não precisa ser um contador, um controller, não é isso. Mas ele não pode receber um balanço e um DRE, um projeto para analisar se aprova ou não aprova ali aquele investimento e não entender dos números, né? Ficar vendido. Então, assim, nossa recomendação para vocês que estão nos assistindo, que porventura estão nesse processo de formação para conselheiros e não têm nenhum conhecimento aprofundado em finanças, busque esse conhecimento. Existem diversos programas no mercado para finanças para não financeiros, né, ou não financistas. A própria Board Academy também tem um programa voltado para esse setor, programa de finanças para conselheiros. Então, se for do seu interesse, procure depois saber um pouco mais a respeito disso. E você falou também do mapeamento de riscos, né, que é outro ponto super importante que tem que estar na pauta de um conselheiro. Aí você fechou com um ponto para mim que é muito caro. Você falou assim, e eu tenho um grupo de WhatsApp, eu tenho amigos que qualquer situação financeira que eu precise, eu tenho a quem recorrer. Foi isso que você falou. Exatamente isso. Nós, como conselheiros, precisamos ter esse grupo, que eu não sei se vai ser no WhatsApp, no Telegram, na sua agenda, mas você precisa ter um grupo de amigos conselheiros que te complementem,
Se eu sou bom em finanças, o outro colega é bom no industrial, o outro é bom na parte elétrica, o outro é bom na parte ambiental, o outro é especialista em redução de custos industriais e assim por diante. Criar o seu portfólio, né, Roberto, de pessoas que te cerquem e te complementem, porque a gente não é bom em tudo. Nós somos mais ou menos em algumas coisas, mas junto com outros nós somos muito melhores e muito mais fortes. E por isso que é um conselho, não é? O conselho é formado por pessoas, não é uma única pessoa, e essas pessoas se complementam. Teve uma coisa que eu também aprendi, por exemplo, até na parte de recursos humanos, quando algumas grandes empresas criam comitês. Para que criam um comitê? Porque vamos supor, você tem um funcionário que você gosta do trabalho depois, esse cara podia ser meu chefe de departamento da minha área. Quando vai para um comitê, você tem uma visão de outras pessoas da organização. Olha, ele tem qualificação boa, tem postura adequada, tem não sei mais o que, já está num tempo de trânsito. Aí a assertividade é maior. Então, isso tudo você vai aprendendo. Cada empresa que você vai, você aprende um pouco com os gestores, seja ele diretor, seja ele um gerente geral da unidade. Então, tudo traz aprendizado. Assim, de tudo isso, ainda surgiram outros desafios que às vezes não estão na organização onde você trabalha, mas na tua vida cotidiana. Eu fui investidor de um hotel em Belo Horizonte, né? Na época da Copa e tal. Surgiu aquele boom de prédio, não, porque tem que preparar. Financiamento, você pode até financiar. Pô, gente, se eu posso financiar, então eu faço o seguinte: compra uma cota lá, faça um financiamento, o dinheiro do hotel vai pagar a prestação. Tá tudo certo, isso aqui é investimento para médio prazo, longo prazo, né? Distribui aquelas cartinhas, isso aqui é longo prazo, isso aqui é para quando eu aposentar. Aí passou o primeiro ano, começou a dar tudo errado. Digo, opa, não estão pagando dividendo do hotel, o que é que aconteceu? Aí você começa a acompanhar, deixa eu olhar os balanços aqui. Aí juntou outras pessoas também que eram investidores, começaram a acompanhar de perto. Está certo, não está certo. Tem um rateio corporativo, não sei o quê, despesa da bandeira, despesa não sei de quê, é tanta despesa, que a hora que chegar no investidor não tem dinheiro nenhum. Traz para a indústria a mesma coisa, qualquer empresa é isso. O que é que a gente pode fazer? Aí chegou algumas pessoas que eram experientes em fazer experiência em M&A, né? Em recuperar ativos que estavam comprometidos, aí o cara começaram a apertar. Um amigo desse grupo ali, ele é até do Serpro, é um cara que conhece muito da parte tributária, parte fiscal, né? Implementa esses sistemas. Começou a investigar o que estava acontecendo, o que pode ser. Vamos ver esse acordo que foi feito aqui, dessa operação hoteleira. Um acordo leonino, tipo assim, só podia mudar alguma coisa aqui se você tivesse 75% mais um. Sendo que eles eram donos de 25%. Era impossível mexer alguma coisa. Aí descobrimos que estava vendendo essa operação para outro fundo de investimento americano. Aí eu sei que você aprende muito sobre isso. Isso foi um grande aprendizado. Porque tentaram me pressionar, tentaram me chamar para uma reunião no Rio para... né? Para tentar me convencer. Vamos te ajudar você, mas você não inflama os outros. Você não vota contra, não. Então, assim, aí você começa a conversar com as pessoas. Gente, isso aí não é ético, isso não é correto. Aí sabe, só tem uma saída. Eles vão ter que desenvolver um hotel digital. Vão ter que trabalhar numa plataforma que seja, porque as bandeiras que estão, as grandes, são do mesmo jeito. Eles têm tantos custos assim, porque vários setores no país se desenvolveram por causa do mercado. Mineração, siderurgia, tem se desdobrado para tudo. Só que o setor hoteleiro não tinha concorrência. Então, a mesma forma que se fazia há 20 anos é a mesma forma que faz hoje. A não ser quando o hotel é do dono que está muito preocupado, ele começa a buscar solução tecnológica, otimização de pessoas, o que eu posso fazer e tal. E aí, eu fui convidado a ajudar nesse processo. Então, quebrou aquele acordo, implementou outra bandeira, e você vê que o jogo, às vezes, é pesado, sabe? Tem atitudes nada éticas, que fazem para não deixar outro entrante entrar naquele local. Os rapazes conseguiram virar essa página. Depois começou a reverter a história, dar dinheiro. Aí outros hotéis procuraram com problemas parecidos. Eu sei que eles disseram, opa, vamos devagar. Eles pegaram mais um hotel. Então agora já está em voo cruzeiro, pagando todos os investidores. Criaram até um fundo de investimento para comprar as outras unidades que eram dessa operadora. Então, assim, foi um belo de um aprendizado. Aí, nesse grupo, eu ajudei a escrever, né, algumas regras de compliance, entendeu? De boas práticas. E eu estou até precisando voltar a conversar com eles para ver agora os próximos passos. Porque agora, você imagina, Roberto, você imagina o
tanto de experiência embarcada que você tem em cada uma das empresas e negócios pelo qual você passou, sua rede de networking, essa experiência com o hotel. Quantos outros empresários que porventura estão nos assistindo aqui, ouvindo o Roberto falar, não vão se interessar em ao menos conversar com o Roberto para conhecer um pouco mais sobre o Roberto e como talvez o Roberto possa ser um conselheiro aí da sua empresa, te ajudar, seja na parte de redução de custos, do mapeamento de riscos, né? Dessa parte de compliance, de obter uma certificação, enfim, é muita experiência, gente. Quando a gente fala para os empresários que ter um conselho é bom, é porque ele vai ter à disposição dele executivos, assim como o Roberto, que viveram 20, 30, 40 anos, não numa empresa, não num negócio, mas eles conhecem de negócios. E vai te ajudar, empresário, empresária, a olhar o seu negócio por um outro prisma, um outro lado da montanha que você não está vendo muitas vezes. E que em pouco tempo ele pode implementar aí junto com você na sua empresa e você vai ver os números mudarem. Então fica essa recomendação, essa dica. Depois a gente vai deixar também aqui os contatos do Roberto para quem quiser fazer contato com ele. Roberto, então hoje qual que é o cenário do Roberto? O Roberto está fazendo o que especificamente? Se você é um cara que faz mais de uma coisa, né? Já deu para perceber. Eu estou ainda ajudando o pessoal nesse hotel, né? Numa situação até mais... Você continua sendo um acionista lá, um investidor. E também um conselheiro pro bono, sem mais, para que a coisa funcione. E eu estou numa transição de carreira, né? Porque depois de 40 anos de trabalho em diversas empresas, o que eu vou fazer? Eu não vou chegar em casa e ficar assistindo Netflix com a minha mulher, você vai ficar chateado, poxa, você vai ficar fazendo o quê? Só botando no chinelo? Então, é uma forma de retribuir esses muitos anos de aprendizado com essas pessoas que me ajudaram, seria ajudar outros empresários, outras empresas. Então, por exemplo, tem uma irmã que tem uma empresa de construção civil em Goiás. Por que não começar pela família para ajudar, né? Então, já comecei uma conversa com ela, fazendo umas perguntinhas básicas, né? Qual é o propósito da sua empresa? Onde é que vocês querem estar daqui a 5 anos? Ou seja, é ajudar algumas empresas. Às vezes é uma frase, uma orientação. Poxa, eu nunca tinha pensado nisso, mano. Aí dá uma clareada, né? E eu estou ainda com essa hidrelétrica, a gente está numa fase de aguardando decisão, né, de renovação de concessão, não. E até, como já tem bastante tempo que eu estou lá, né, e também nesse conselho, já está na fase de se preparar para a transição. Gente, não tem nada de errado, mas é porque tem que vir gente para retocar os processos e você não vai querer ficar a vida inteira fazendo essas coisas. Então tem sido esse é o momento de transição em que a ideia... Sua residência fixa hoje em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Você voltou, depois de 10 anos no Espírito Santo, eu voltei para Belo Horizonte, já tem algum tempo que eu estou lá, desde 2000 já tem uns 10 anos que eu já voltei. Mas é um cidadão do Brasil, do mundo, né? Já passou por vários lugares e também a carreira de conselho tem uma vantagem que você não precisa morar na cidade onde a empresa onde você vai atuar como conselheiro, porque você vai lá de vez em quando, tem os meios online. Tem muita coisa. Então, a ideia é essa, aproveitar esse aprendizado todo e poder ajudar outros, né? Então, por exemplo, agora está chegando o meu colega lá na hidrelétrica, está aposentando agora esse ano, pessoa finíssima, experiência enorme, já está caminhando para 65, então ele tá passando o boné. Aí, como são 2 acionistas, né? Chegou uma outra pessoa também com muita competência, está lá, experiência com finanças, que eu falei, estudo em finanças, que é importante. Já fui auditor, então ele está chegando para somar e o processo vai andando. Então, acho que tem que ser esse o caminho. Você faz a sua parte, aprende e devolva um pouco à sociedade do que você aprendeu, porque adianta você levar isso tudo, né? Tem uma frase que eu escutei há um tempo atrás de um amigo do meu pai, e eu guardei essa frase até hoje. Todo homem tem que fazer 3 coisas na vida, né? Plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro, né? Ó, que bela oportunidade está na sua frente aí. Então, assim, escrevendo artigo um atrás do outro é um bom exercício, né? Eu estou resgatando agora a história de família. Tem uma história muito bacana, que é a história da família da minha mãe, que são 14 irmãos de 3 matrimônios do meu avô. Então, isso dá um belo de um livro. E todos se tratam, né, como irmãos mesmo, quer dizer, a maior parte já faleceu. E assim, é uma história muito bacana de simplicidade e superação, porque nenhum deles ficou para trás, os que estavam bem-sucedidos ajudaram os outros que estavam ainda tateando, e os primos herdaram este exemplo de família. Então, essa é uma coisa bacana de fazer, né? Às vezes eu falo para meu filho, olha, você não tem ideia, quando eu tinha a sua idade, adolescente, as calças do meu primo mais velho vinham para mim.
as minhas iam para outro primo. Porque eles trocavam, né? Não era a indústria de roupas que nós conhecemos hoje. Imagina isso aí há 45, 50 anos atrás. As mulheres remendavam, costuravam. Se viravam nos 30 para dar uma conta daqueles meninos todos. Então, assim, era normal. Ninguém ficava constrangido de usar a calça do outro, não. Né? Roberto, eu tenho duas perguntas para você, para a gente caminhar para o nosso final aqui. Passou muito rápido o tempo. Uma primeira pergunta é assim, quem quiser encontrar o Roberto Aragão, rede social, aonde que te acha? Como é que faz? Eu estou no LinkedIn, né? Redes sociais, eu tenho site lá no Instagram, mas eu não sou muito do Instagram e Facebook por causa da segurança, né? Eu não sou estudioso a fundo dessa, mas no LinkedIn acho que o ambiente profissional é ali. Pode me achar ali no LinkedIn. Roberto Aragão mesmo? Roberto Aragão tudo junto, eu estou no LinkedIn, tá perfeito, aí dá para conversar, trocar ideia, marcar um café, né? É isso aí. Pessoal, quem quiser conhecer o Roberto Aragão, vai lá no LinkedIn, coloca Roberto Aragão, provavelmente deve aparecer só ele, e a foto aqui do bonito aqui do artista não tem como errar. Caso você não encontre, aqui na Board Academy também você pode acessar nossos canais de contato e dizer, olha, eu assisti um episódio do podcast lá com o Roberto Aragão e eu queria o contato dele, e a gente vai, obviamente, pegar o seu contato, passar para o Roberto, para que o Roberto possa então fazer o contato contigo, respeitando também aí a lei de proteção de dados. Enfim, a gente não vai ficar aí passando contatos pessoais do Roberto para ninguém que nos procurar, né? Mas fica aí essa dica aí também para vocês. Aqui no nosso podcast Os Conselheiros, sempre que possível a gente faz uma pergunta para os nossos convidados. E a pergunta para você é o seguinte, Roberto. Hoje, esse cara tão experiente no setor elétrico, eu não sei nem como te definir, sinceramente, de tanto conhecimento que você tem. Não dá para dizer assim, é um especialista nisso, porque eu acho que você é um cara bastante nexialista. Você conhece muito de várias coisas e por isso eu acho que você pode ser um ótimo conselheiro em diversas empresas que têm demandas como as citadas aqui durante a nossa conversa. Mas se esse cara tão expert, tão viajado e com tanto conhecimento de hoje pudesse voltar lá na origem, lá no Pará, morando com pai e mãe ainda, irmão de 4 irmãs, não é isso? E que estava pensando no Brasil, será que eu saio de casa, será que eu cresço aqui mesmo na minha cidade? Que conselho você daria para aquele jovem Roberto? O que eu faria, o que eu diria é o seguinte, olha, nunca deixe de aprender, continue estudando, porque eu teria tudo para ser uma pessoa errada, né? Família simples, sem recurso financeiro na época. Aí meu pai falava assim, ó, se você não arrumar uma vaga na federal, você não vai estudar, eu não tenho condição de bancar em faculdade particular. Então, assim, também ainda tinha aquele conceito, né? Menino bom estuda em federal, né? Porque se você não tiver condição, você vai ter que se adaptar à sua realidade. Então, o que eu fiz, eu acho que o que eu gostaria que todo jovem fizesse, nunca deixe de aprender. Por mais que tentem jogar alguma dificuldade para você, as dificuldades vão te ajudar a ser mais forte. Eu acho que o grande problema hoje na geração nova é que você não pode falar certas verdades, não pode puxar a orelha, que já ficam ofendidos. Mas assim, aprenda, tenha a humildade de aprender. Porque ninguém nasceu sabendo. O seu gestor, o seu professor, ele também não nasceu sabendo. Ele aprendeu e hoje, ele é um facilitador para você. Daqui a pouco você vai estar do lado dele. Isso eu escutei de colegas, professores de engenharia. Falar assim, colegas, eu só estou aqui porque eu fiz o mestrado primeiro que vocês. Daqui a pouco vocês vão estar aqui discutindo para mim o período subtransitório, não sei o quê. Então, assim, ele fez um discurso correto. Né? E é isso que eu penso. Se você quer ajudar alguém, né? Há um tempo atrás eu tive um convite para cá, faz bastante tempo, para dar uma palestra, uma aula inaugural de um curso de eficiência energética na Escola Técnica aqui. E vários rapazes iguais a mim naquela época. Então, o que eu falei foi isso. Não deixem a oportunidade passar. Aprendam. O professor não vai saber tudo. Peguem livros, fiquem até mais tarde, perguntem. Se você não falar, não vai saber que você quer aprender também. Então, aprendam. Porque o conhecimento ninguém te toma. Os papéis podem sumir. Pode ter algum problema, levar seus livros. Mas o que você aprendeu, ninguém te toma. Esse que é o recado. Muito bom, Roberto. Quero te agradecer mais uma vez pela participação aqui. Nos enobrece com todo o seu conhecimento e experiência. E eu espero de verdade que esse episódio possa chegar a muitos empresários, pessoas que precisam de alguém como você
atuando, seja como conselheiro ou mesmo como consultor, que é também uma das suas profissões, para ajudar, né? O dinheiro é uma consequência, mas você tem o nobre propósito de ajudar empresas, empresários com toda a bagagem que você trouxe até aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado, Marcelo, pela oportunidade e aos que estão nos assistindo, né, nos ouvindo, que aproveitem os exemplos, né, incentivem os seus filhos, né, sobrinhos a seguirem uma carreira, porque o conhecimento é o que transforma uma sociedade como a nossa. É isso aí. Muito obrigado. Pessoal, e vocês que nos assistiram, nos ouviram até agora, também quero deixar uma recomendação de livro aqui para vocês. Nosso livro, não sei se está brilhando aí ou não, Rafaela aí, acho que assim ficou melhor. O livro Os Conselheiros, histórias de homens e mulheres rumo ao conselho. Aqui você vai encontrar a história de 30, 40 coautores, todos board members, conselheiros formados aqui pela Board Academy, que assim como o Roberto, contam a sua trajetória de vida pessoal e profissional, deixando insights valiosos sobre a sua experiência, a sua bagagem e o que eles aprenderam. Quem sabe um deles pode ser aí um conselheiro, uma conselheira na sua empresa. E você que é conselheiro, já escreveu o seu capítulo no livro Os Conselheiros? Entre em contato com a Board Academy e saiba mais também. Quero agradecer muito a audiência de todos vocês, seja para quem está aqui nos assistindo ao vivo ou para quem está também nos ouvindo pelo Spotify. Meu muito obrigado. Se é a sua primeira vez no nosso canal, ativa aí o sininho para receber a notificação dos próximos episódios. E nós nos vemos então no próximo episódio de Os Conselheiros. Um abraço a todos. Tchau, tchau.